Bom dia para todos. Estamos seguindo os ensinos sobre a fé genuína, usando a epístola que Tiago foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Estamos agora quase na última parte do capítulo 1. A epístola de Tiago, capítulo 1, iniciando a leitura em versículo 21. Tiago, capítulo 1, e versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e entrardes, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo ou abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Somente até aqui.
E como sempre, nós confiamos no Senhor, que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. A fé genuína. Em capítulo 1 de Tiago, nós temos observado que como a fé genuína cresce. O crescimento desta fé, que começou quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e reconhecemos Ele de ser o nosso Senhor. Iniciamos uma carreira cristã gloriosa por causa do final glorioso. Termina na eternidade. Aliás, não termina. Somos exortados aqui em 2 Coríntios 13, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Versículos 1 a 12 em capítulo 1 de Tiago. O que faz a fé genuína crescer são as provas. Versículos 13 até versículo 27, nós notamos que é através da palavra de Deus que a fé cresce. Isto é, quando faz parte da gente e quando seguimos o que o Senhor revela para nós como sendo a sua vontade. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Versículo 19. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isto, tem uma conexão. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E é necessário então ser tardio para se irar. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. É uma decisão, uma escolha. Rejeitando a imundícia e abundância. Superfluidade simplesmente quer dizer isto. Superabundante no sentido de coisas más. Imundícia, sujeira, imoralidade. Então, faz a escolha, conforme a palavra de Deus que está enxertada em nós, já faz parte da nossa pessoa, está dentro de nós. E nós podemos ser salvos do domínio do pecado. Temos visto em versículos 13 e 14, o mecanismo do pecado não vem da parte de Deus. Infelizmente, somos seduzidos pela natureza pecaminosa que temos dentro de nós e pode corresponder com aquilo que vem de fora, justamente para extrair de nós o pior que tem em nós. Em contraste, as provas que vêm da parte de Deus, elas vêm para extrair de nós o melhor que há em nós, para glorificar a Deus. O que tem dentro de nós, então, uma vez convertidos ao Senhor, tendo uma fé genuína, ela está enxertada em nós. A palavra de Deus já faz parte da nossa pessoa. Salvar as vossas almas não quer dizer salvar da perdição eterna, não. Isto aconteceu quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando provamos o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. A continuidade é a santificação. É uma experiência diária e, momento após momento, estamos sendo livres, salvos da influência, do poder, do domínio do pecado, pois somos colocados debaixo do senhorio do Senhor. Somos discípulos verdadeiros. Seguimos o Senhor pelo caminho. Então a palavra de Deus, sendo recebido com mansidão, de uma forma agradável, aceitável,
não recusando a palavra de Deus, mas recebendo para ter um efeito em nossas vidas. Rejeitamos as coisas imorais. A abundância ao nosso redor de coisas más. E seguimos o exemplo de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou, tomou uma decisão, escolheu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. É o contrário do pensamento do mundo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, filho da filha de Faraó, recusou, porque tinha em vista a recompensa, uma vista mais longa, além do vitupério de Cristo. Pela fé, agradável a Deus, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que exemplo! Vale a pena decorar estes versículos também. Deixa a palavra de Deus como este exemplo, um homem semelhante às paixões que nós temos, às nossas fraquezas, e às vezes, como Moisés, infelizmente, também experimentou uma ira que não é agradável para Deus. Tendo controle daquilo, podemos servir a Deus. Note bem, então, que Moisés escolheu a melhor parte, de andar com seu Deus, por um tempo aqui, tendo em vista a recompensa, o galardão, uma coroa de vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Como vendo o invisível. Um paradoxo, não é? Como se pode ver aquele que não pode ser visto? Porque ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está constantemente nas afeições do Pai, no seio do Pai, este o revelou. Por isto, tenho falado aqui no passado, vou falar outra vez para encorajar todos a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando termina João, começa de novo em Mateus, Marcos, Lucas e João, para observar o Senhor. E se isso não for suficiente, faz uma terceira vez, prestando mais atenção. A terceira vez vai demorar mais, pois seria com meditação, como o Salmo 1 apresenta para nós, de dia e de noite. E se de noite foge o sono, você sabe o que vai fazer. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, até que forma parte da nossa pessoa, para contemplar e ver aquele que não pode ser visto, mas ele está revelado aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida do Senhor Jesus Cristo. Felipe, por que me perguntas assim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que falas então, Senhor, mostra-nos o Pai? Está aqui na página sagrada, para o nosso alimento espiritual, para fazer parte de nós mesmos, rejeitando então toda a imundícia, a sujeira, a imoralidade ao nosso redor, como também a superabundância de malícia, coisas más, inclusive violência no pensamento. Podíamos entrar no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, mas lembramos que o Senhor podia dizer: tendes ouvido, não matarás. Porém, eu vos digo, é um nível bem mais alto. O rei está apresentando a orientação como ele quer que o seu reinado seja realizado. Mateus apresenta o Senhor para nós como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito. João é bem diferente. A deidade do Senhor Jesus está ali. Por isso não fala a sua genealogia,
pois ele vem da eternidade. Muito bem. Quando o Senhor Jesus eleva o nível bem mais alto, Ele está dizendo para nós, sobe mais alto. Tendes ouvido dizer, não matarás, porém eu vos digo, aquele que já começa a pensar, começa aqui na mente, na cabeça, e começa a ter uns pensamentos violentos, já no seu coração cometeu aquilo. Mesma coisa com adultério. Aqui então, ele recebe com mansidão a palavra em nós enxertada. Já está aqui dentro. Versículo 22 de Tiago 1. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isto é necessário cumprir a palavra. É muito bom quando usamos um bom tempo lendo a palavra de Deus. Eu não sei de onde vêm todos aqui, mas eu sei de onde eu vim para chegar aqui. Eu vim aqui de Tupi Paulista, cidade pequenininha, mas é quente, 34, 35 graus, já 10 horas de manhã. Mas 6 horas de manhã é gostoso. 20 graus, 22 graus, mas logo vai esquentando. Que nem o maná. É necessário colher o maná da palavra de Deus antes que o sol aquece e derrete esta coisa tão deliciosa, pequena, miúda, redondo, branco, sabor de mel. Sim, estamos em Êxodo capítulo 16. Eu preciso confessar um erro que eu fiz ontem. Eu citei o homem escravo que ofereceu sua orelha para ser furada pela sovela. Eu falei que a referência é Números 21. Errei. É Êxodo 21. Então está gravado. Confessei o meu erro. Então, me perdoe. Não é Números 21, é Êxodo 21. Então, com respeito do maná, precisamos colher cedo, antes que os afazeres do dia nos roubam disto. E não somente lendo, ouvindo a palavra de Deus, precisamos pôr isto em prática. Vai entrando no dia e vamos lembrar o que o Senhor nos falou, o que Ele comunicou a nós, através da sua palavra. E assim, podemos cumprir a palavra de Deus. Os contrastes vêm em seguida, versículo 23. Se alguém, é uma possibilidade, é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante, uma comparação, ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Às vezes, todos nós já fizemos isto hoje, pelo menos uma vez. Se você não tem espelho, pode usar o telefone. Funciona também, não é? Tira um retrato de si mesmo. Aí você pode ver. Mas, então, a palavra de Deus é como um espelho. Eu estou bem atual, viu? Então, a palavra de Deus fala para nós como somos aqui dentro. Não mente, como espelho. Então, podemos ver como somos na realidade. A palavra penetra para nós. Uma espada que tem dois gumes. Corta entrando e corta saindo, esquerda por direito, por todo lado. Não escapa. Viva, eficaz. Divide até a alma e o espírito e os pensamentos. Penetra até a parte mais íntima do nosso ser. Se Deus quer falar conosco, onde estamos em falta, Ele vai usar a sua palavra. Então, vamos olhar para a palavra de Deus diariamente. Infelizmente, tem algumas pessoas que se dizem cristãos, mas não leem a palavra todo dia. Pergunto, você come todo dia? Café de manhã, almoço, janta, às vezes antes de dormir alguma coisa? Quantas vezes por dia você come? Eu também. Cuidamos do corpo. E a alma pode ficar com fome. Magro? Não. Com respeito da nossa alma, pode ficar bem gorda.
pode investir na sua alma, crescer, desenvolver, ficar forte, firme, animado, inabalável, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. Às vezes, lemos a Bíblia para satisfazer a consciência. Poxa, tem tantas coisas para fazer hoje, acordei um pouquinho mais tarde, às vezes só 10 minutinhos, melhor do que nada. Mas lê com rapidez e vai embora e já começa a pensar, o que eu acabei de ler? Não estou lembrando, talvez um trecho eu posso ler. Então eu estava em João, por exemplo, lendo isso, mas depois eu não estou lembrando o que eu acabei de ler, não tornou a ser parte de mim. Como então eu posso meditar e refletir sobre aquilo? Não. É para usar um bom tempo, para que quando vamos embora, para entrar nos trabalhos do dia, podemos lembrar daquilo e pôr em prática. Versículo 25, aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Feliz. Ele vai pelo dia inteiro com felicidade e alegria no seu coração. Em contraste, então, versículo 25 é um contraste com versículos 23 e 24. E esta palavra aqui, nisto persevera. Às vezes é necessário dar uma olhada na palavra original. O prefixo é para. Em grego quer dizer do lado, como parábola. Um ensino ao lado de uma história que podemos entender. E esta palavra aqui também é semelhante. Quando nós colocamos a nossa vida ao lado das Escrituras. Conhece um irmão que às vezes ele vai andar como exercício físico, e ele fala, eu vou levar um versículo comigo para refletir e meditar sobre este versículo. Então, enquanto ele está andando, ele tem a palavra do seu lado, mais ainda no coração, já faz parte da sua própria vida. Nós também, nós atentamos, damos atenção para a lei perfeita da liberdade. Mais tarde eu pretendo desenvolver mais o que é a lei perfeita da liberdade, mas por enquanto vamos dizer isto. A lei perfeita da liberdade é o amor que nos prende ao Senhor. Amamos o Senhor, então queremos saber qual é a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, o que Ele nos fala. Então, não é uma lei que nos cerca, não é uma lei que nos prende com mandamentos, mas eu quero saber o que o Senhor deseja de mim. Por exemplo, 2 lugares praticamente um ao lado do outro. João capítulo 14, o próprio Senhor está dizendo isto. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Ou, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. É bom, não é? Gostoso. Então, 15, versículo 10. O Senhor mostra-nos o exemplo. Somos discípulos dele, estamos aprendendo. Tomamos sobre nós o seu jugo e estamos aprendendo dele, pois ele é manso e humilde de coração. Esta é a lei perfeita da liberdade. E o perfeito amor lança fora o medo. Está tudo interligado. Tendo ao nosso lado, durante o dia, já fazendo parte de nós, a própria palavra de Deus, então podemos enfrentar o dia com habilidade, capacidade dada da parte de Deus para vencer. Somos então fazedores da obra, e este tal será
feliz no seu feito. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, ele está entrando então no contexto daquele que é falso e aquele que é real. A fé genuína e a fé que não é genuína, é falsa. Alguém entre vós, ele está pensando que ele está andando nos caminhos de Deus. Enganou-se a si mesmo. Tem uma cerimônia, tem ordens, leis, mandamentos, e pensa que fazendo isto, ele está agradando a Deus. Mas ele não refreia a sua língua. Aí está a prova. Não tem controle sobre o que ele fala. A sua fala não condiz a sua vida. Tem palavras, mas não tem procedimento. Então aqui, sem fazer rodeios, o Espírito Santo, através de Tiago, ele disse: a religião, a cerimônia, o aspecto externo desta pessoa é vã, vazia, não tem peso. A palavra de Deus não impactou a sua vida, não modificou nada, continuou do mesmo jeito. Em contraste, nós dizemos que Tiago usa vários contrastes: rico e o pobre, o religioso, a fé falsa e a fé genuína. Agora vem a fé genuína, que é pura, imaculada, sem faltar. Isto para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos. Eu vou dar uma tarefa para você. Vai ter 5 minutos para meditar só, e a resposta eu quero ouvir dos irmãos, né? Eu vou ler aqui o que é a fé genuína, pura, imaculada para com Deus e Pai. Mas eu quero uma palavra só como resposta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual palavra, uma palavra só, pode descrever isto? Compaixão. Concorda? Compaixão. Atinge a nossa pessoa aqui dentro. Em outras palavras, estamos vendo a necessidade do próximo. Quem é meu próximo? O doutor da lei perguntou para o Senhor. Em outras palavras, a quem está necessitando a minha ajuda? Pode ser inimigo, samaritanos, judeus. Então, descendo para Jericó, um sacerdote e um levita, 2 homens religiosos que serviam no templo. Vendo o homem que caiu, de repente, rodeado por salteadores, está ali gemendo, imagina, sanguentado, ferido, machucado, com dor. Eles apenas olham e pensam: eu vou passar mais distante. Não se moveu de compaixão. Vem descendo um samaritano e vê o necessitado. Ele se aproxima, ele usa os seus materiais para aliviar a dor, ele usa o seu animal para pôr o homem em cima e leva para um lugar onde ele podia recuperar. Que vai custar para ficar lá, fica por conta dele. Este é o homem que tem fé genuína, tem compaixão do necessitado. A palavra de Deus penetrou e operou na sua vida. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Uma coisa vai entrando para outra. Embora que é uma divisão de capítulos, podemos observar que a acepção de pessoas segue o que acabamos de ler com a fé genuína. Agora é uma orientação e uma observação da fé genuína. Até aqui foi uma maneira para nos ajudar em ver como a fé genuína
deve e pode crescer, subir mais alto, ficar mais forte, amando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Sim, isto é amar a Deus em primeiro lugar e o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos em Lucas capítulo 10 novamente, pois o mesmo doutor da lei perguntou para o Senhor o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. O Senhor perguntou, como diz a lei? Então ele citou Deuteronômio 6 e também Levítico 19, impressionante. Os dois, primeiramente amar a Deus, e o segundo mandamento é semelhante a este, amar o nosso próximo a nós mesmos. Ele sabia daquilo. Aqui, em Tiago capítulo 2, é fazer distinção entre pessoas. O bom samaritano não fez aquilo, o Senhor Jesus Cristo não fez aquilo. Mas deixe-me desenvolver isto primeiro. Meus irmãos da mesma família, é uma ordem. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo da glória ou a glória em acepção de pessoas. Ou resumindo, não façais acepção de pessoas. Não. É uma proibição. Por causa da pessoa com quem temos fé. A fé, aqui, é o volume de sã doutrina de que Judas, em versículo 3 da sua epístola, menciona. A fé de que de uma vez para sempre foi entregue aos irmãos é para batalhar por esta fé. A sã doutrina, que já faz parte de nós também. Não somente os mandamentos e orientações do Senhor e como viver aqui ao seu inteiro agrado, mas também a sã doutrina, que são as pedras onde as raízes de nossa fé vão descendo e agarrando, para que a nossa vida em cima, vista pelos homens, não vai ser abalada. O vento pode vir, mas as raízes estão agarradas na sã doutrina. A fé do Senhor Jesus Cristo, sim. O que Ele nos deu. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Tiago usa o seu nome completo, só que ele apresenta mais alguma coisa aqui. Na sua Bíblia, põe o seu olho aqui em capítulo 2 e versículo 1. Vê se tem palavras deitadas, inclinadas do lado, letras itálicas. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, está em palavras itálicas. Sim? Sim, muito bem. Sim, a minha também. É uma indicação para nós de que no original aquela palavra não está. Às vezes vocês sabiam, às vezes não. Mas eu digo outra vez. É uma indicação que os editores colocaram, que aquela palavra Senhor não está no original. Então, pode ler desta forma. Esse também tem um impacto sobre as nossas vidas. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Ele mesmo é a glória magnificente em si. Como se pode comparar, então, esta glória magnificente com a glória dos homens, dando honra para um homem que se veste bem, que tem um ouro de anel no seu dedo? Não se pode fazer isto. O Senhor Jesus Cristo, a glória em si mesmo. Deixe-me desenvolver isto mais um pouquinho. A segunda epístola de Tiago. Capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. A sua majestade.
Porquanto Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele usa o seu título completo também, porque Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. Como disse o irmão, o apóstolo João menciona isto. E temos lido que Pedro, confirmamos o que o irmão disse, Pedro também disse isto. Os dois não conseguiram recuperar daquela experiência tão sublime de observar o Senhor ser transfigurado. Agora, se tens lido pelo menos Mateus, Marcos e Lucas, vocês têm visto. Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Então pode fazer antes do almoço, vai ter tempo para ler aquilo. Eu estou querendo encorajar a leitura da palavra de Deus em nós enxertada. Em Mateus, esta luz refulgente é sol, é uma luz. Tocamos neste assunto ontem. A fonte de luz, Deus é a luz, e nele não há trevas nenhumas. Marcos, ele fala de neve, e fala como a lavadeira, quando vai lavar um lençol, por exemplo, põe o sabão, antigamente era assim, agora tem produtos modernos, mas colocava o sabão e deixava ali fora na grama para o sol branquejar aquele tecido. Imagina quando a lavadeira estava trabalhando dentro, mais escuro, quando sai para fora, o sol batendo lá, fica quase cego. É uma luz, conhece, né? Então é uma luz bem forte, bem forte. Agora a palavra que Lucas usa, Lucas 9, é necessário olhar no original. A luz que ele usa é relâmpago. Relâmpago, uma luz brilhante, forte, fortíssima. E quando o apóstolo Paulo, você não vai poder fazer isso antes do almoço, mas em Atos, começa em capítulo 9, ele relata quando ele estava andando na estrada para Damasco, ele viu uma luz brilhante. Quando ele está dando a sua defesa em Atos 22, é uma grande luz. Mas em Atos 26, é uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Esta é a luz, a glória do Senhor. Só mais uma coisa, em Êxodo capítulo 40. A mesma luz, pois, lendo Tiago, capítulo 2 e versículo 1, o Senhor Jesus Cristo, a glória em si. Êxodo capítulo 40 relata para nós a montagem do tabernáculo. E Moisés fez tudo como o Senhor lhe ordenou, cumpriu a vontade de Deus. Versículo 36, final. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Como deveria ter sido magnificente aquilo? Eu pergunto para os irmãos, como vai ser ver o Senhor Jesus Cristo face a face, face a face? Não nestes corpos, não vamos aguentar. Homens melhores como Paulo, como João em Apocalipse 1, eles não podiam aguentar a visão tão brilhante que era, tão glorioso é o nosso Senhor. Caíram como mortos. Paulo no chão perante o Senhor, prostrado perante esta pessoa. Quem és tu, Senhor? E nós, é necessário ter um corpo semelhante
ao seu corpo glorioso, habilitado, capacitado para a eternidade, para contemplar tal luz tão brilhante. Agora somos preparados para o que vem em seguida. Trabalhamos mais em Tiago 2, versículo 1, para facilitar o que vem em seguida. Agora vamos mais lisos, mais fáceis. Pois, como se pode ter acepção de pessoas quando guardamos a fé desta pessoa tão sublime? Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, não quer dizer que ele está cheirando mal, não lavou a roupa, mas em contraste, a sua roupa não é tão bonita como o homem que tem bens. Enfim, estas coisas são transitórias, são externas. A possibilidade, então, de entrar alguém no ajuntamento dos irmãos, agregados ao nome do Senhor Jesus Cristo, e este ajuntamento tem uma beleza na sua simplicidade. É a pessoa do Senhor Jesus, a glória, que nos atrai. A palavra que Tiago usa aqui é sinagoga. Interessante que já é uma indicação que, quando ele escreveu, os irmãos ainda reuniam na sinagoga. Depois, podiam reunir nas casas ou fazer um lugar para eles reunir, onde as pessoas podiam entrar também. Aqui, então, pessoas são recebidos. Às vezes tem alguém lá para justamente receber alguém que vem. Ele vai julgar. Esta pessoa merece mais honra do que o outro. Estou vendo a maneira que ele se traje. Pode ser uma pessoa que já é bem conhecida na cidade, que tem uma posição. Então dá um lugar melhor para ele. Mas para o outro, então julgando, ele não merece um lugar assim de destaque na reunião. Você pode ficar ali, às vezes em pé. Ou, se quiser, inferior daquela pessoa que está recebendo eles em nome do Senhor, senta aqui debaixo dos meus pés, julgando ele ser inferior de si mesmo. Você já está sentindo mal de ler isto, de ouvir isto? Eu estou. Não convém. Não convém. Então, atentando ao versículo 3, para o que traz traje precioso, ele disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra. Disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fazes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos, julgando os outros. Este não é o nosso dever. Não é para nós julgar, mas sim de receber todos. Este é o coração de Deus. O apóstolo Pedro aprendeu isto quando ele foi dirigido pelo Espírito Santo para levar o Evangelho pela primeira vez na casa de um gentil. Os judeus se consideraram privilegiados acima de todas as outras nações. A palavra gentil quer dizer apenas simplesmente isto: todas as outras nações que não são de Israel. Se consideraram privilegiados porque tinham a lei de Deus, eram cercados pela lei. Os oráculos de Deus foram-lhes confiados. Então eles pensaram, nós temos um privilégio para com Deus e as outras nações não. Mas Pedro precisava levar o evangelho da salvação, do perdão de Deus para a casa de um soldado romano, um gentil. Atos capítulo 10. Quando ele foi, ele aprendeu a lição, não temos tempo para desenvolver isto agora, mas em Atos capítulo 10, ele podia dizer isto, versículo 25, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou, mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem, somos iguais. E falando com ele entrou
e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Virando a página, versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, nós também não deveríamos fazer o mesmo. Versículo 5 de Tiago 2. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Sim, Deus escolheu os homens. Estou observando o relógio porque começamos mais tarde. Não se preocupe. Eu sei que o almoço está ali, mas eu vou usar mais alguns minutos só, né? Não se preocupe. Minha esposa está ali, olha, tempo. Ele não é apenas meu computador, mas é meu relógio também. Aí vou citar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Vede, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus podia dizer através de Isaías: eu sou Deus, e além de mim não há outro. A minha glória a outrem não darei. O impacto de Tiago capítulo 2 é justamente isto. Os ricos, eles blasfemam o nome do Senhor. Versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Sim. Ou que tem feito então aquele que deu honra para o rico e desprezou o pobre, que Deus escolha para ser rico nas coisas de Deus? Eles blasfemam o nome do Senhor Jesus Cristo, que sobre nós foi invocado. Em outras palavras, eles são inimigos de Deus, e nós temos honrado o inimigo de Deus? Não deveria ser assim. Meus irmãos, meus amados irmãos, não deveria ser assim. Se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Qual é a lei real? Lucas capítulo 10, retornamos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A lei real, porque é primordial, é principal, é o primeiro mandamento aos olhos do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo... Vem o café aqui. Não sabia, né? Mas a lei real é o café. C, coração. A, alma. F, força. E, entendimento. Café. Não é assim que escreve café? Então, vocês lembraram. Café. E foi anotado ali também. Muito bem. E o que vem em seguida, o segundo é semelhante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a nossa pessoa, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Tiago está ensinando aqui. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Não temos dúvida. Fazer distinção entre uma pessoa e outra
é pecado. Vamos evitar isto. Redarguidos pela lei como transgressores. Qualquer que guardar toda a lei, então ele pode quebrar a lei toda se errar em uma parte. É que nem dá uma pancadinha num vidro, o vidro todo quebra, especialmente para-brisa. Imagina uma pedra batendo num lugar só, o vidro inteiro quebra. Não vou usar tempo aqui, porque é lógico. Se errar em uma parte, somos culpados da lei todinha. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Simplesmente isto. A lei da liberdade se encontra aqui, em João capítulo 10. João capítulo 10, quando o Senhor está dizendo estas palavras. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são somente de Israel, que não são somente cercados pela lei. Aprisco é isto, cercado ao redor. Outras ovelhas que não são de Israel, cercado pela lei, o aprisco. Também me convém agregar estas. Fazer discípulos de todas as nações? Sim, todas as nações. Por quê? Perante o Senhor, Apocalipse 5, haverá um novo cântico. Digno és de ser honrado, de receber honra e glória, majestade e poder, porque nos compraste para Deus com teu próprio sangue, de toda tribo, língua, povo e nação. Retornando aqui para João 10 e versículo 16. Não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esta é a lei da liberdade. Amamos o Senhor? Sim. Não é uma lei de mandamentos, faz isso, não faz aquilo. Mas amamos o Senhor e por esta razão guardamos os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.